Existe uma diferença brutal entre sentir ansiedade e viver aprisionado nela. A ansiedade pontual é um alarme da psique, um sinal de que algo precisa ser olhado. Mas quando ela se torna crônica, quando ela deixa de ser um sintoma e passa a ser a sua identidade, algo muito mais profundo está acontecendo. Você não está apenas ansioso. Você se tornou a ansiedade. E nesse momento, Carl Jung diria: você parou de viver a sua vida e começou a viver o roteiro do inconsciente. A ansiedade crônica não é um defeito do seu corpo, não é falta de controle mental. Ela é a voz desesperada de uma parte sua que foi ignorada, rejeitada, silenciada. É a sombra batendo na porta da consciência, pedindo para ser vista. E enquanto você tenta controlar os sintomas, remediar a angústia, distrair a mente, o verdadeiro chamado continua sem resposta. A ansiedade crônica é o grito de uma alma que perdeu o contato consigo mesma. Ela não quer te destruir, ela quer te despertar. Mas você foi ensinado a lutar contra ela, a suprimi-la, a ter vergonha dela. E quanto mais você foge, mais ela cresce. Porque aquilo que você não conscientiza te domina. Este vídeo não é sobre técnicas de relaxamento. É sobre o que a sua ansiedade está tentando te dizer. É sobre o chamado interior que você tem ignorado. E sobre o preço que você paga quando transforma um sintoma em estilo de vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo. Vamos começar pelo que Jung chamaria de ilusão do ego coletivo. A sociedade te ensinou que ansiedade é fraqueza, que você precisa ser produtivo, confiante, resiliente o tempo todo, que sentir medo constante é sinal de falha moral, de falta de fé, de descontrole emocional. E você acreditou. Passou a esconder a ansiedade dos outros e de si mesmo. Colocou uma máscara de funcionalidade, enquanto por dentro o caos aumentava. Mas a verdade que ninguém te contou é esta. A ansiedade crônica não nasce da fraqueza. Ela nasce da rejeição sistemática do que você realmente é. Toda vez que você engoliu o medo para parecer forte, toda vez que ignorou a exaustão para continuar produtivo, toda vez que traiu a sua essência para se encaixar no molde esperado, você alimentou o inconsciente com material não processado. E esse material se acumula, se transforma em tensão, em angústia, em um estado de alerta permanente que não desliga nunca. A ansiedade crônica é o corpo dizendo: eu não aguento mais fingir. Jung entendia que o ego, essa parte consciente que você chama de eu, é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dele está o inconsciente, vasto, profundo, cheio de conteúdos que você rejeitou. E quando esses conteúdos não encontram expressão saudável, eles se manifestam como sintoma. A ansiedade é esse sintoma. Ela não é o problema. Ela é o mensageiro. Agora, a metáfora que vai iluminar tudo. Imagine que a sua psique é uma casa antiga com muitos cômodos. O ego, a parte consciente, vive na sala de estar. É ali que você se apresenta ao mundo, onde toma decisões, onde mantém a rotina. Mas há um porão nessa casa. Um lugar escuro, trancado, onde você jogou tudo que não quis encarar. Medos infantis, traumas não nomeados, raiva reprimida, tristeza negada, desejos inconfessáveis. Você trancou a porta desse porão e fingiu que ele não existe. Mas as coisas que vivem lá embaixo não desaparecem. Elas batem nas paredes, fazem barulho, criam ecos que sobem até a sala de estar. E você sente esses ecos como ansiedade, como uma inquietação sem nome, como a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mas você não sabe o que. A ansiedade crônica é o som do porão pedindo para ser aberto. Quanto mais você ignora, mais alto fica o barulho, até que a casa inteira começa a tremer. E você vive em estado de alerta constante, esperando que tudo desmorone, porque inconscientemente você sabe, há algo ali embaixo que precisa ser visto. Mas o medo de abrir essa porta é tão grande que você prefere viver no terror do desconhecido. Jung diria, a ansiedade não é o monstro no porão, é o medo de descobrir que você trancou uma parte de si mesmo lá dentro. Vamos ao funcionamento real da psique. O ego, como dissemos, é a parte consciente. Ele quer controle, previsibilidade,
segurança. Já o inconsciente é tudo que ficou de fora. Emoções reprimidas, memórias fragmentadas, potenciais não vividos. Entre eles está a sombra, que Jung definiu como o conjunto de características que o ego rejeita. Tudo que você considera inaceitável em si mesmo vai para a sombra. E aqui está o segredo. A sombra não quer te destruir, ela quer ser integrada. Mas enquanto você a rejeita, ela se manifesta como ansiedade, como uma agitação interna que você não consegue explicar, como pensamentos intrusivos, como a sensação de estar constantemente ameaçado. A ansiedade crônica acontece quando a distância entre o ego e o inconsciente se torna insustentável, quando você vive uma vida que não é sua, quando reprime tanto que o sistema entra em colapso. O corpo não mente. Ele sabe que você está se traindo. E a ansiedade é a linguagem que ele usa para gritar isso. Não é punição, é proteção. É a psique tentando te impedir de continuar nesse caminho autodestrutivo. Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você luta contra a ansiedade, mais forte ela fica. Porque a luta é, em si, uma recusa de olhar para o que está por trás dela. E o inconsciente não aceita ser ignorado para sempre. Agora vamos ao impacto emocional real. A ansiedade crônica não rouba apenas a sua paz. Ela rouba a sua alma. Ela transforma cada momento em uma espera pelo pior. Você acorda já cansado, já tenso, já preparado para o desastre que ainda não aconteceu. As pessoas dizem, relaxa, respira, pensa positivo, como se você não tivesse tentado isso 1000 vezes, como se bastasse querer para se libertar. Mas a verdade é que você está preso em um ciclo. A ansiedade gera mais medo. O medo gera mais controle. O controle gera mais ansiedade. E você vai afundando, perdendo a conexão com quem você realmente é. Perde o prazer nas coisas simples. Perde a capacidade de estar presente. Perde a confiança em si mesmo. Começa a evitar situações, pessoas, desafios. Sua vida vai encolhendo, até que você está vivendo dentro de uma bolha de segurança ilusória. E mesmo assim, a ansiedade continua, porque ela não vem de fora, ela vem de dentro. Vem da separação entre o que você mostra e o que você sente, entre o que você faz e o que você deseja, entre a máscara e a alma. Jung entendia que a ansiedade crônica é, no fundo, uma crise de sentido. Você perdeu o contato com o seu self, com o centro profundo da sua identidade. E enquanto essa desconexão existir, nenhuma técnica de alívio vai funcionar de verdade, porque você está tentando curar o sintoma sem tocar na ferida. Vamos olhar agora para o ciclo inconsciente que mantém a ansiedade viva. Tudo começa com uma rejeição. Você sente algo inaceitável, raiva, medo, tristeza, desejo. O ego julga essa emoção como perigosa e a empurra para o inconsciente. Mas emoções reprimidas não somem. Elas se transformam em tensão corporal, em pensamentos obsessivos, em sensação de ameaça constante. Essa tensão vira ansiedade. E o que você faz com a ansiedade? Tenta controlá-la, evita gatilhos, distrai a mente. Mas cada tentativa de controle é, na verdade, outra camada de repressão. Você não está resolvendo, está empurrando para mais fundo. E o ciclo recomeça. A ansiedade aumenta. Você se culpa por estar ansioso, sente vergonha, esconde dos outros. E essa vergonha alimenta ainda mais a sombra, porque agora você não está apenas reprimindo a emoção original, está reprimindo a própria ansiedade, criando camadas sobre camadas de material inconsciente não processado. Jung diria, você não pode curar o que você não enfrenta, e você não pode enfrentar o que você não reconhece. A ansiedade crônica é o resultado de anos, às vezes décadas desse ciclo, de uma vida inteira fugindo de si mesmo. E a única saída é parar de fugir. Não é sobre controlar a ansiedade. É sobre ouvir o que ela está dizendo, sobre abrir a porta do porão e acender a luz, sobre ter coragem de ver o que você tem evitado ver. Aqui está a diferenciação essencial. O ego acredita que ele é você. Ele pensa que está no controle. Ele quer eliminar a ansiedade porque ela ameaça essa ilusão de controle,
Mas o ego é apenas uma pequena parte da totalidade. Ele não sabe o que a sombra guarda. Não entende a linguagem do inconsciente. Por isso ele interpreta a ansiedade como inimiga, quando ela é, na verdade, uma aliada. A sombra, por outro lado, contém tudo que o ego rejeitou. E muitas vezes, o que está na sombra não é só dor. É também potencial. Criatividade reprimida, desejos autênticos, partes vitais de quem você é. A ansiedade crônica é, muitas vezes, a voz desses potenciais não vividos, gritando para serem expressos. E acima do ego e da sombra está o self, o centro regulador da psique, a totalidade do que você é. O self não quer que você elimine a ansiedade. Ele quer que você integre o que ela revela, que você se torne inteiro. Esse é o processo de individuação. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser completo. Não é sobre eliminar a sombra, é sobre trazê-la para a luz. Reconhecer que a ansiedade não é você, mas também não é sua inimiga. Ela é um sintoma de desalinhamento, de uma vida que não reflete quem você realmente é. E o caminho não é suprimir, é conscientizar. E aqui está o alerta que você precisa ouvir. Se você continuar tratando a ansiedade apenas como um problema a ser resolvido, você vai passar a vida inteira apagando incêndios, tomando remédios, fazendo terapias superficiais, procurando a próxima técnica milagrosa. Mas nada disso vai tocar a raiz, porque a raiz não está na sua cabeça, está na sua alma. Está na distância entre quem você finge ser e quem você realmente é. A ansiedade crônica é um chamado de retorno, um convite para você parar de viver no piloto automático e começar a viver com consciência. Mas esse convite tem um prazo. A psique é paciente, mas não infinitamente. Se você continuar ignorando, o inconsciente vai aumentar o volume, a ansiedade vai piorar. Vai virar síndrome do pânico, depressão, colapso, porque aquilo que você não conscientiza te domina. Que o inconsciente não vai desistir de você. Ele vai continuar tentando te acordar, usando a dor como linguagem. Não é crueldade, é amor. É a sua própria psique lutando pela sua integridade. Mas você precisa responder. Precisa parar de fugir e começar a olhar. Porque a ansiedade não vai embora enquanto a mensagem não for ouvida. E a mensagem é sempre a mesma. Volte para si mesmo. Pare de trair quem você é. Integre o que você rejeitou. Viva a vida que é sua, não a que te impuseram. Então, qual é o caminho? A individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. E isso começa com consciência. Primeiro passo: reconheça a ansiedade como mensageira, não como inimiga. Pare de lutar contra ela. Pergunte: o que você está tentando me dizer? Segundo passo: identifique o que você tem reprimido. Que emoções você não se permite sentir? Que desejos você enterrou? Que partes de você ficaram na sombra? Escreva, fale, traga para a luz. Terceiro passo: pare de viver para agradar o olhar externo. A ansiedade crônica muitas vezes nasce de uma vida construída sobre expectativas alheias. Você precisa ter a coragem de decepcionar as pessoas para não decepcionar a si mesmo. Quarto passo: crie espaços de silêncio e introspecção. A psique fala no silêncio, nos sonhos, nos símbolos. Aprenda a ouvir. Quinto passo: busque apoio consciente. Não qualquer terapia, mas um trabalho profundo que te ajude a integrar, não a suprimir. Jung dizia que a individuação é o trabalho de uma vida. Não é rápido, não é fácil, mas é libertador, porque no fim você não estará mais fugindo de si mesmo. Você estará vivendo a partir do seu centro. E a ansiedade, que antes era uma prisão, se transforma em bússola. Ela te mostra quando você está se traindo, e quando você está alinhado, ela simplesmente silencia. Este é o chamado interior, a voz da sua alma pedindo para ser ouvida. A ansiedade crônica não é uma sentença, é um convite, um portal para a sua própria profundidade, mas só você pode atravessá-lo. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Nenhum remédio, nenhuma técnica, nenhuma fuga vai substituir o encontro com o que você tem evitado. Jung nos ensinou que a individuação começa quando você para de projetar a sua cura no externo e assume a responsabilidade pela sua própria psique.
Quando você entende que a ansiedade não quer te ferir, ela quer te despertar, quer te trazer de volta para casa, para o centro de quem você é. Aquilo que você não conscientiza te domina, mas aquilo que você integra te liberta. A pergunta não é quando a ansiedade vai embora. A pergunta é o que ela está te mostrando. E você tem coragem de olhar? Se este vídeo tocou algo em você, se ele acendeu uma luz no seu porão interior, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos comentários escreva uma palavra que resuma o que você sentiu. Porque aqui, neste espaço, nós não fugimos da sombra, nós a integramos. Este é o chamado interior e ele está chamando você.